Semana passada, conversando com uma mãe, ela me disse o seguinte: Isabel, eu não consigo parar de pensar na minha filha. Eu tenho uma filha de 35 anos, ela está morando em outro país e eu estou muito preocupada com ela. Ela tem uma certa tendência à depressão e por mais que eu tente, eu não consigo deixar de me preocupar com a minha filha. Não consigo pensar em outra coisa a não ser em como ela está. Como ela está vivendo, o que ela está passando? Será que ela está sofrendo? Será que ela vai sofrer? O que vai acontecer com ela? E eu me faço essas perguntas o tempo todo, e eu choro, eu oro a Deus o tempo todo, mas parece que Deus não me ouve, parece que as coisas não andam, parece que tudo está igual, e eu não consigo fazer nada por mim mesma, porque esse pensamento não me deixa em paz. É uma preocupação, um sentimento que parece que está grudado na minha mente e eu não consigo me livrar dele. Por acaso, você também está com algum pensamento, uma preocupação grudada na tua mente e você não consegue parar de pensar, parar de se preocupar com aquela pessoa, com aquela situação, com aquele problema? Se esse é o teu caso, fica aqui comigo até o final, que esse vídeo é para você. Antes de começar, não esquece de dar um like, comentar, compartilhar, porque tem muitas pessoas precisando desse conteúdo e o algoritmo do YouTube vai entender que ele precisa compartilhar com o maior número de pessoas possível. Hoje eu quero te dar 8 passos práticos para você fazer e começar a vencer esse pensamento repetitivo, essa preocupação que está aí grudada na tua mente e você não consegue se livrar dela. Número 1, pare para observar o que o pensamento ou a preocupação está querendo te comunicar. Se investigue como se você estivesse conversando com uma pessoa que está fora de você. Por exemplo, se você perceber que você está preocupado, se pergunte: por que eu estou preocupada? De verdade. Tenha esse encontro com você. Sente-se e escreva. Número 2, encare de frente o pensamento ou a preocupação. Muitas vezes a gente parece que tem um medo, uma certa ansiedade, e ao invés de a gente olhar para a preocupação, olhar para aquele pensamento, a gente vai comer, a gente vai comprar, a gente vai fazer qualquer outra coisa, mas a gente não para estar com aquele sentimento, estar com aquele pensamento, como se fosse um convidado, como se fosse uma convidada. E é isso que eu falo para você fazer hoje. Faça várias perguntas. Tente olhar para essa preocupação ou para esse pensamento por ângulos diferentes. Ou seja, tente interpretar a tua própria preocupação ou sentimento. Se realmente é aquilo que você pensa que está te preocupando. Por exemplo, digamos que você tem um business e que você está preocupado que você não está vendendo o suficiente. Não estar vendendo pode ser o primeiro tópico e você coloca ali no caderno: não estou vendendo o suficiente. Mas aí você passa a destrinchar esse pensamento e você coloca no papel tudo aquilo que esse pensamento de não estar vendendo está acarretando, está trazendo para você. Feito isso, decida focar na solução e não no problema. Número 3, faça perguntas a você mesmo, a você mesma. Como, por exemplo, o que eu quero diante de tudo isso? O que poderia ser diferente? A minha preocupação vai mudar ou pode mudar a situação que eu estou passando? Muitas vezes o nosso subconsciente, ele nos dá uma ideia, muitas vezes antiga, uma ideia que vem lá do passado, de que a gente precisa se preocupar com determinadas situações, determinadas coisas ou determinadas pessoas. Porque se você não se preocupar, por exemplo, com uma empresa que está com problema ou com um filho, é porque você não é um bom administrador ou você não é uma boa mãe, um bom pai e assim por diante.
É como se dentro de você tivesse uma voz dizendo: como assim? Você não vai se preocupar com a sua filha, com o seu filho? Você não vai se preocupar com a tua empresa que está passando uma certa dificuldade financeira? Como você se dá o luxo de não se preocupar quando você tem todos esses problemas? Talvez os nossos pais diriam: isso é falta de vergonha na cara. Você tem que se preocupar com isso. Número 4. Lembre-se de que Deus nos dá a capacidade de tomar decisões, de fazer avaliações, de avaliar prós e contras. É importante você saber que Deus colocou essa capacidade dentro de você. Além disso, a Bíblia diz que se a gente precisa de sabedoria, é só buscar a Deus e Ele nos dá com prazer. Diz assim que se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade lhe será concedida. E uma outra coisa também é que na multidão de conselhos existe sabedoria. O verso diz assim: não havendo sábios conselhos, o povo cai. Mas na multidão de conselhos existe segurança ou sabedoria. Então busque conselhos, busque sabedoria, busque terapia, busque o que for necessário buscar para que você saia dessa condição. Número 5, haja de acordo com a tua decisão. Uma vez que você tomou a decisão, haja sem medo. Número 6, lembre-se de não se permitir ser um joguete nas mãos dos teus próprios pensamentos ou dos sentimentos ou das tuas preocupações ou das vozes acusadoras que podem estar aí na tua mente. Para isso, o que eu faço, que até agora tem dado certo, é olhar para dentro de mim mesma e conversar comigo mesma, repreendendo o meu próprio pensamento. E aqui eu vou te dar um exemplo meu, pessoal. Eu tinha um hábito no passado de pensar como eu era indecisa. Nossa, como você é indecisa, como você tem dificuldade de tomar decisões, você parece que você nunca sabe o que quer. E com esses pensamentos eu reforçava a indecisão. Eu passava a realmente ser uma pessoa muito indecisa. E isso eu me dei conta depois de muitas terapias e um certo dia eu tive uma certa impressão no meu coração, que eu acredito que veio de Deus, e, e que me deu essa impressão de repreender o meu pensamento, repreender esse sentimento que vinha dentro de mim. E quando me vinha esse sentimento, essa vontade de dizer como eu sou indecisa, então eu comecei a dizer para mim mesma, como se eu estivesse dizendo para uma terceira pessoa, como eu já falei aqui: sabe o quê? Eu não vou mais admitir que você diga isso de mim. Eu não sou indecisa. E isso fez toda a diferença na minha vida. Número 7, você pode decidir fortalecer o teu livre-arbítrio, a tua força de vontade. E antes que você me diga que isso é difícil, eu digo para você, eu sei que é difícil. Mas eu também sei que é possível, porque eu provei as duas coisas. Eu sei que é difícil, mas eu também sei que é possível. Tudo dá trabalho e tudo o que nos oferece resultado dá trabalho. Invista em você, para que você também possa ajudar outros, mas você precisa se curar primeiro. Número 8, Cristo veio para que você tenha vida e vida em abundância. Ou seja, desde já, Deus quer te dar, quer que você tenha qualidade de vida. E isso só é possível quando a gente tem paz no coração. Isaías 53, 4-5 fala assim: certamente Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si todas as nossas doenças e foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Esse verso, ele me trouxe uma convicção muito forte de que a gente, eu e você, nós temos obrigação de sermos felizes, livres e de termos paz no coração. Porque, afinal de contas,
Foi para isso que Jesus pagou um preço tão absurdamente alto. E a gente, eu e você, não deveríamos admitir que a nossa vida fosse diferente do que uma vida de abundante paz, porque Ele nos dá isso, Ele nos deu isso quando Ele morreu na cruz. Tome posse disso, tome posse e você vai conquistar território da tua própria mente. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.